A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui estou para trazer um comentário breve de mais uma aula, vídeo do nosso curso de teologia. Hoje eu quero falar aqui nesse vídeo sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo ele escreveu duas cartas à igreja que estava em Corinto. E as duas cartas que ele escreveu, que estão contidas no cânon sagrado, foram cartas inspiradas para ser incluída na Bíblia Sagrada. Na verdade, quando a gente percebe e lê a primeira carta aos Coríntios, nós vamos observar que Paulo, na verdade, na prática, ele escreveu 3 cartas. No capítulo 5, eu vou ler para vocês aqui, capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 9, ele escreve assim: Paulo, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então o que nós entendemos aqui? Paulo escreveu 3 cartas, dessas 3, 2 foram inspiradas para serem colocadas entre os livros da Bíblia Sagrada. Então, quando ele fala aqui na primeira carta aos Coríntios, que ele já tinha escrito por carta para os irmãos em Corinto, isso significa que a primeira carta, na prática, que ele escreveu, ela não foi incluída no cânon sagrado. Escreveu, porém ela não foi incluída. Então, na verdade, a primeira carta aos Coríntios que está na Bíblia é a segunda carta que Paulo escreveu. E a segunda carta aos Coríntios na Bíblia é a terceira carta que Paulo escreveu. Das 3, a primeira não foi incluída na Bíblia Sagrada entre os 66 livros. Nós estamos estudando no nosso curso teológico esse mês as epístolas. E na aula passada falamos sobre a carta aos Romanos. E hoje eu quero falar sobre 1 Coríntios. Na verdade, essa carta foi escrita por Paulo, e no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, Paulo ele funda essa igreja em Corinto durante a sua segunda viagem missionária, lá pelo ano de número 50 depois de Cristo. No ano 50 depois de Cristo, Paulo vai a Corinto e lá ele prega o evangelho e funda uma igreja lá. E depois ele viaja para outros lugares, dando continuidade à sua viagem missionária. Então já sabemos que foi Paulo que fundou a igreja em Corinto, né? Já sabemos também, que foi pelo ano 50 depois de Cristo. E qual era o objetivo de Paulo ao escrever a primeira carta aos Coríntios? Paulo ele vai escrever para corrigir problemas que havia na igreja de Corinto. Então a palavra-chave é correção. Por que correção? Porque ele vai escrever essa carta e nós vamos perceber que do início ao fim ele vai tratar de problemas. Problemas sobre divisões, problemas sobre prostituição na igreja, problemas sobre dons espirituais, problemas sobre casamento, problemas na ceia, problemas sobre idolatria. Então os problemas são vários. E aí ele começa a dar uma pincelada no início, mas a partir do capítulo 2, quando ele já identifica os problemas que havia em Corinto, Paulo ele vai agora tratar, ele vai orientar como deveria ser resolvidos os problemas que havia na igreja de Corinto. Então, Paulo é o autor dessa carta, logo no capítulo 1 ele se identifica como autor, e Paulo foi o fundador também da igreja que estava em Corinto. O que se sabe é que Paulo ficou sabendo dos problemas que havia na igreja de Corinto através de uma família, da casa de Chloe. Então Paulo vai responder as perguntas, e os problemas que havia naquela igreja através de uma família que havia lá na igreja, que no capítulo 1, versículo 11, Paulo chama eles da família de Chloe. Vamos lá, capítulo 1, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, ou melhor, capítulo 1, versículo 11 de 1 Coríntios,
Olha o que diz o texto bíblico na palavra do Senhor. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pela família de Cloe que há contenda entre vós. Então, os irmãos da família de Cloe, que servia a Deus na igreja de Corinto, eram amigos próximos de Paulo. E aí eles passaram as informações para Paulo sobre os problemas que havia em Corinto. Quando Paulo escreveu essa carta, 1 Coríntios, tudo indica que ele estava na cidade de Éfeso, fazendo também a obra de Deus. Né? Então Paulo ele vai ser usado pelo Espírito Santo para escrever a segunda carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e começa aqui a exortar, a corrigir sobre vários problemas que havia naquela igreja. Né? Sobre a cidade de Corinto, era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que dominava ali a filosofia, pois havia naquela cidade pelo menos duas escolas, grandes escolas de filosofia, que era a escola de Sócrates e a escola de Platão. Então, filosofia, os irmãos estavam praticamente todos com pleno conhecimento acerca de filosofia. É por isso que Paulo, quando vai ter com eles, ele vai escrever em um dos capítulos de 1 Coríntios, Paulo vai dizer: quando eu fui ter convosco, irmãos, eu não fui ter convosco baseado em sabedoria humana, mas em demonstração de poder de Deus. Então Paulo sabia que filosofia o povo já sabia. Ele queria trazer agora o poder de Deus no meio da igreja. Então a cidade de Corinto era uma cidade rica, uma cidade que tinha dois principais portos ali, que era o porto de Sencleia, que ficava a 14 quilômetros do leste, né? E o porto de Lechaium. Esse porto de Lechaium ficava a 2,5 km ali do oeste de Corinto. Né? E essa cidade era o centro comercial daquela região ali. O povo se orgulhava muito da sua cultura, da sua arquitetura, da sua arte. Né? Mas apesar de ser uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade totalmente intelectual, um povo inteligente e de boa cultura, né? Era uma cidade tremendamente idólatra. Era uma cidade tremendamente lascívia, cheia de lascívia, perversidade, pecados de ordem sexual. Né? Então, para que vocês tenham uma ideia, havia no alto da cidade, no ponto mais alto da cidade, um santuário, um templo de adoração à falsa deusa chamada Afrodite. A deusa Afrodite, que era a deusa da permissividade, que os coríntios acreditavam, né? Ela era adorada num gigante templo que ficava no alto, no ponto mais alto da cidade. E para que vocês tenham uma ideia, havia naquele templo mais de 1.000 prostitutas culturais. Né? Haviam prostitutas que faziam parte daquele templo de adoração a Afrodite. Né? Então a maioria do povo da cidade frequentava esse templo de adoração a esse ídolo, essa ídolo, né? Que era adorada ali naquele templo. Né? Estima-se também que na cidade de Corinto, calcula-se que tinha ali aproximadamente 700 mil habitantes. 700 mil habitantes. 250 homens livres e 450 escravos. A escravidão também predominava muito naquela cidade de Corinto. Então tinha mais escravos do que livres na cidade de Corinto. Né? Então, Paulo, quando fundou essa igreja de Corinto, ele ficou um ano e meio aproximadamente em Corinto, está lá no capítulo 18 de Atos, ensinando e pregando a palavra de Deus naquele lugar. E só para vocês terem uma ideia, quando Paulo chegou a Corinto, ele fez muita amizade, teve muitos amigos ali, e um dos amigos que ajudou ele muito na fundação da igreja em Corinto foi um casal de servos de Deus, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, que moravam em Corinto na época em que Paulo fundou a igreja de Corinto, né, em que Paulo foi lá,
esse casal recebeu Paulo em casa e ajudou Paulo na evangelização da cidade de Corinto, né? E então ele funda na segunda viagem, vai para outras regiões pregar, e aí ele depois volta para Jerusalém no final da segunda viagem. Depois do capítulo 19, Paulo vai fazer uma terceira viagem. Capítulo 19 de Atos. Paulo vai fazer uma terceira viagem. E quando ele está na terceira viagem na cidade de Éfeso, ele vai pregar a palavra de Deus em Éfeso, vai evangelizar. E lá em Éfeso ele fica sabendo que havia muitos problemas na igreja de Corinto. Os da família de Cloe, uma família próxima de Paulo, leva para Paulo as informações de que tinha muitos problemas lá, muitas dificuldades, né? Ninguém estava conseguindo resolver os problemas, e Paulo percebeu que ali tinha uma igreja imatura, uma igreja carnal, né? Então cresceu no meio da igreja uma quantidade enorme de problemas sérios, dado essa carnalidade que havia em Corinto. Então cresceu vários problemas, como divisões na igreja, né? Abuso de autoridade, problemas morais, desordem no culto, o mau uso dos dons espirituais e outros problemas a mais que havia na cidade de Corinto. É bom lembrar também que Corinto, aquela igreja, né, era formada de vários povos, não era só o povo grego ali que morava ali, mas havia povos de vários lugares e havia também povos de várias classes sociais, de várias profissões também. Para que vocês tenham uma ideia, havia gregos, havia na igreja de Corinto escravos da Itália, havia também naquela igreja empresários, oficiais do governo de Corinto, havia gente do Oriente Próximo, havia judeus, havia escravos, havia também ex-prostitutas no templo pagão. Lembra do templo de Afrodite? Um templo gigante. Então muitas prostitutas que estavam ali, naquele templo, se converteram ao Senhor e passaram a servir a Deus na igreja de Corinto. Então, é uma igreja muito com vários tipos de pessoas, misturada, o grupo de pessoas que estavam ali, né? Qual é o tema da carta de 1 Coríntios? Né? Quais os problemas que aconteciam lá? Né? Paulo, no capítulo 1, ele vai tratar de problemas e divisões, partidarismo, e vocês vão ver que Paulo fala que havia 4 grupos lá, o de Paulo, o de Apolo, o de Pedro e o de Cristo, cada um querendo defender o seu lado. Então no capítulo 1 ele trata aí desses problemas. No capítulo 5, ele fala da impureza e da falta de disciplina, porque havia um pecado ali, um incesto entre um enteado e uma madrasta, né, que estava mantendo um caso ali e a direção da igreja nada fazia. Isso no capítulo 5. No capítulo 6, Paulo vai tratar do litígio entre os irmãos. Tinha irmãos que, com problemas na igreja, dentro da igreja, estavam levando os problemas na justiça, né, para que a justiça pudesse resolver. Né? Esse é um outro problema. Né? No capítulo 6, ele fala sobre o comportamento indecoroso da parte de algumas mulheres. Aí ele começa a falar do véu, do cabelo e tal. Né? Outra coisa também, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai tratar aqui de que? Falta de respeito para com a ceia do Senhor. Principalmente a partir do versículo 23. Havia, na verdade, uma falta de reverência, né, e ordem no dia que se realizava a ceia do Senhor. No capítulo 7, Paulo também, nessa carta a 1 Coríntios, ele vai tratar aqui acerca do casamento, né, e do celibato, da pessoa casar ou não casar. Né, era um problema também que havia ali. Capítulo 8 e 9 ele fala sobre idolatria, havia oferenda a ídolos ali, o povo não conseguia se desgarrar disso. No capítulo 12 ele começa a falar sobre os dons espirituais, como deveria usar, como deveria fazer para Deus usar. No capítulo 14 ele fala sobre a ordem no culto, e no capítulo 15 ele trata do tema a ressurreição, porque tinham pessoas na igreja que tinham parentes que haviam morrido, salvo, e eles não acreditavam que poderia rever esses parentes
né? Achava que não havia vida após a morte, né? Então, qual é o esboço do livro, da carta primeira aos Coríntios, né? Então, no capítulo 1 a 4 ele trata das divisões, do capítulo 5 e 6 da sensualidade e do litígio, no capítulo 7 ao 16 ele trata de orientando os problemas que havia dentro daquela igreja, né? A mensagem de Paulo em 1 Coríntios, né, ele trata de uma série de assuntos que estavam na igreja que demonstravam uma certa imaturidade na igreja de Corinto. Coisa fácil de resolver e aí tinha problema, né? Então ele vai começar a tratar desses problemas, mostrando que ali estava a igreja carnal, né? Na verdade havia desvio de personalidade, desvio de caráter, desvio doutrinário dentro daquela igreja, né? Isso sem Isso sem contar que a igreja estava numa cidade, num ambiente totalmente confuso no termo espiritual. Uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade filósofa que não dava muita ênfase às coisas espirituais. E isso foi gerando aí vários problemas que Paulo teve que escrever essa primeira carta aos Coríntios para combater os erros que haviam ali, né? Esse era o principal problema que Paulo enfrentava, né? Havia divisões dentro da igreja, né? As pessoas cresceram ali, servindo ao Senhor, a igreja foi crescendo, né? E junto com a igreja crescendo havia, na verdade, as divisões. O capítulo 1, verso 12 de 1 Coríntios, Paulo fala que alguém dizia, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo, o outro dizia, eu sou de Cefas, que era Pedro, e outros diziam, eu sou de Cristo. Os que diziam ser de Apolo só dava crédito que Apolo pregava. O que os outros pregavam, eles não queriam ouvir. Os que diziam eu sou de Paulo só dava crédito e obedecia o que Paulo havia dito. O que os outros escreveram, pregavam nada. O que dizia de Pedro, só Pedro. E os que se diziam eu sou de Cristo, na verdade, só acreditavam e só acreditavam nos ensinos que o próprio Cristo falava. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nem ninguém poderia ensinar, porque eles achavam que era só Cristo. Então, com isso, a unidade do corpo de Cristo naquela igreja estava abalada praticamente. Eles estavam juntos na igreja, mas não estavam unidos em Cristo. Então, Paulo vai condenar severamente a carnalidade deles. Então, em Corinto, irmãos, havia uma igreja totalmente carnais. Totalmente carnais. Uma prova disso é que quando Paulo vai escrever no capítulo 3, versículo 1 de 1 Coríntios, ele fala, quando eu fui ter convosco, ou escrever, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Veja o que Paulo está dizendo, né? Esse era um problema ali, uma igreja carnal que havia ali. Então o capítulo 3 de 1 Coríntios trata de divisões. E eu aprendo aqui, irmãos, que a igreja não é lugar de divisões. A igreja é lugar de união. Se tiver partidário, facções, dissensões na igreja, a igreja não cresce. Tem gente que fala, eu sou do pastor, eu sou do obreiro e tal. Aí quando o obreiro cria um problema, fica aquele grupo. É o grupo das irmãs de seculação. É o grupo que apoia aquele obreiro naquilo que ele fala. Isso é partidos. Isso é divisões. E dentro da igreja não pode acontecer essas divisões que havia na igreja de Corinto, né? Paulo chegou a dizer no capítulo 3 dessa carta, ele falou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então Paulo quer dizer o seguinte, né? Ninguém é de ninguém, todos somos servos de Deus. Um planta, outro colhe, mas quem faz o crescimento é Deus. Então não podemos criar partidos dentro da igreja, facções, grupos, né? Para tentar defender aquilo que nós queremos que seja implantado. Amém? Isso foi no capítulo 3. No capítulo 5, Paulo vai falar sobre um problema sério que havia em Corinto. Era uma certa
imoralidade, que aqui eu quero classificar como um incesto. Então havia na igreja um jovem que estava tendo um caso com a sua madrasta, né, esposa do seu pai. Né? É interessante, irmãos, que nem a cidade de Corinto, os moradores de Corinto, que era uma cidade perversa, aceitava essa perversidade, esse pecado grave. A própria cidade não aceitava isso e a igreja tolerava. Vocês podem ver no capítulo de número 5, no versículo 1, Paulo diz que geralmente se ouve geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Então nós temos aqui o seguinte, fornicação. E ele usa uma expressão interessante aqui, nem ainda entre os gentios. O que ele está dizendo com isso? Que esse problema que havia em Corinto, nem na cidade de Corinto, no meio do povo que não era crente, eles permitiam isso. Né? E ali a igreja permitia. O pastor permitia que isso acontecesse. Né? Então Paulo ele vai ordenar a disciplina do jovem imediatamente. Né? Logo no capítulo 5, versículo 5, veja o que Paulo diz de 1 Coríntios 5,5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito Santo, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo está dizendo que é o seguinte, esse jovem que está tendo aí um caso com a sua madrasta, né, tem que ser disciplinado. Ele não pode ficar em pecado na igreja. Né? Disciplina. Quando fala entregue a Satanás, está falando de disciplina. Né? Então os irmãos de Corinto se achavam tão espirituais, mas sem sabedoria, sem temor de Deus, e o pecado contaminava a igreja para gerar confusão no corpo de Cristo. Então, irmãos, o pecado não pode ser tolerado na igreja. A igreja não é lugar de tolerância de pecado. Tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ter correção da liderança. E a igreja tem que ajudar também. Né? Eu fico percebendo aí no meio evangélico, tem gente que faz parte da igreja, e aí ele vê a pessoa errada, ele não se esforça para ajudar. Ele acha que o problema não é dele, que o pastor tem que resolver, que ele não quer se meter no meio. Né? Mas nós somos um corpo. Nós somos do corpo de Cristo e somos membro deste corpo. Temos que ajudar a resolver. Né? Então esse era o problema que havia no capítulo 5 de 1 Coríntios. Né? No capítulo 5 de 1 Coríntios ainda, agora no capítulo 6 também, Paulo vai começar a tratar aqui de um outro problema, prostituição. Olha que problema sério que havia em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Capítulo 6, a partir do versículo 12, Paulo vai tratar de um outro problema que havia na igreja, fornicação e prostituição. Então, o que acontecia lá? Eu disse para vocês que na cidade tinha um templo de adoração a Afrodite, a deus da permissividade, uma ídola que havia naquela cidade. E havia naquela idolatria toda do templo, construído para adoração de Afrodite, havia várias mulheres prostitutas que faziam parte dos rituais, na verdade, dos rituais do culto a Afrodite. Então, o que aconteceu ali? Tinha membros da igreja de Corinto que estavam se envolvendo com as prostitutas do templo pagão de Afrodite. Olha que situação! Algumas pessoas, alguns homens da igreja se envolvidos ali com as prostitutas, aquelas mulheres prostitutas que estavam ali, que fazia parte do templo de culto a Afrodite. Estava ali, essas mulheres e alguns homens acabaram ali se envolvendo com elas. Né? Então, qual era a ideia deles ali? Né? E os irmãos em Corinto e a cidade sempre acreditavam que o importante, o que vale é o espírito, o corpo não. Né? Numa certa feita, um filósofo que passou por Corinto, ele disse, o corpo é mau, mas o que vale é o espírito. O que eu faço no corpo não afeta a alma. Né? Isso aí é dualismo, né? Filosófico grego. Então a ideia para ele é o seguinte, a carne é má
e o espírito é bom. Agora Paulo vai repreender isso. No capítulo 6, versículo 19 de 1 Coríntios, Paulo vai lembrar que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Vamos ver 1 Coríntios 6, 19? Olha o que Paulo vai dizer. Ora, ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, não sois de vós mesmos? Paulo aqui em 1 Coríntios 6,19, ele vai dizer que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. E essa ideia de que o corpo é mau, que vale o Espírito, é errado. E Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que nós devemos se tornar irrepreensível corpo, alma e espírito para ser entregue e para conservados para encontrar com o Senhor. Corpo, alma e espírito santificado. Né? Esse era um grande problema ali. Um outro problema que havia em Corinto, que está no capítulo 11, era a chamada irreverência na ceia. A ceia do Senhor estava sendo deturpada com as atitudes mundanas. Então havia divisões, né? As divisões na igreja, que eu falei no início do capítulo 3 de 1 Coríntios, né? Elas também eram sociais. Vejam que em 1 Coríntios capítulo 11, no culto da ceia, Paulo diz que um comia muito e outro passava fome. Né? Olha que situação complicada. Né? No capítulo 11, versículo 21 de 1 Coríntios, olha o que Paulo fala aqui. Capítulo 11, versículo 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro se embriaga. Deixa eu explicar esse texto aqui. Né? Por que ele está falando que cada um toma antecipadamente a sua própria ceia? Um tem fome e outro se embriaga. Na verdade, irmãos, o culto da ceia era o culto mais longo, que durava quase o dia todo. Então as pessoas saíam de casa e levavam seus lanches, porque havia um certo momento de intervalo durante o culto para os irmãos começar a lanchar ali, né? Para não passar o dia todo, pessoas com criança e tal. Só que a divisão social era muito grande, a igreja era dividida com essa questão de partidarismo, facções, divisões. Tinha rico e tinha pobre. O rico levava aquele banquete, o pobre não levava nada porque não tinha. Aí na hora do intervalo, o que acontecia? Né? O pobre ficava com fome e o rico, sabe o que o rico fazia para não repartir? Ele tomava a ceia, tomava o lanche dele antecipadamente. Né? O versículo de número 21 que eu li aqui diz o seguinte: porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Essa palavra ceia aqui não é a ceia do Senhor. Ceia aqui é o lanche que eles levavam para comer no intervalo dos cultos da ceia. Então o que acontecia? Quem tinha lanche não queria dividir com os outros. E aí o que ele fazia? Antes do intervalo, ele ia lá quietinho, saía do culto, ia lá comer o lanche dele com a família dele. E voltava durante o culto e tinha comido o lanche. Quando o pastor determinava o intervalo, ele já tinha comido, não tinha dividido com ninguém, e ali o pobre que não tinha levado nada, que não tinha condições, esse pobre ficava com fome. Por isso que ele fala aqui, uns comem muito e outros se embriagam, passando fome. A palavra embriagar aqui significa comer demais, se fartar. Né? Não é embriagar com bebida alcoólica, com vinho. Né? Então Paulo afirma no versículo 20 do capítulo 11 que não é a ceia do Senhor que aquele povo estava comendo. Né? Condenando assim a irreverência, e aí ele começa a dar instruções de como eles deveriam se comportar no culto da ceia. Então, do capítulo 11, a partir do versículo 33, 23 ao 33, Paulo vai tratar de maneira muito clara sobre isso. Pois bem, vamos partir para outro assunto ainda. O outro assunto é sobre o mau uso dos dons espirituais. E aí ele começa a falar isso no capítulo de número 12. Então, o partido de Cristo, eu falei lá no início, que tinha alguém que se dizia, eu sou de Cristo, tinha aqueles que se diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Esses que eram do partido de Cristo se achavam mais santos que os outros.
e é os que mais dava trabalho. Então, com todos esses problemas espirituais, né, eles geravam esses problemas aí e começava também a julgar o povo que falava em língua estranha. Né? Então eles desprezavam a fé comum e buscavam as coisas extraordinárias. Né? Então desprezavam a Paulo como não tendo poder, né, do Espírito, e exaltava certos mestres fazendo milagres. Então Paulo manda primeiro buscar os dons espirituais, né? E aí ele começa a classificar os dons, profetas, mestre, operação de milagre, né? Começa a classificar os dons ali, né? Então havia, na verdade, o povo ali, uma bagunça tremenda sobre os dons. E sobre isso, irmãos, os dons espirituais, eles devem ser usados com sabedoria, não é com divisão, não é com problema, não é com desordem, não é com bagunça, né? Eu tenho dito acerca disso, que o Espírito Santo, quando está usando alguém, não tira a consciência de ninguém. Ninguém que é usado por Deus perde a consciência para não saber aquilo que está fazendo. Esse é um problema atual. É tudo com decência e ordem. Deus não é Deus de confusão. Amém? Então nós vamos para um próximo ponto aqui, que é o capítulo 14, que Paulo começa a tratar aqui da desordem no culto, em geral. Né? Então havia uma desordem naqueles cultos ali, confusão de dons no culto, disputa de prioridade, ignorância espiritual de como deveria cultuar a Deus. Né? E aí o que acontecia? Estava dando problema. Os incrédulos estavam rindo da igreja e parando de assistir o culto, porque eles achavam ali que era um espetáculo. Né? Que era um espetáculo. Olha o capítulo 14, versículo 23 de 1 Coríntios, para vocês terem uma ideia do que Paulo escreveu. Versículo 23, capítulo 14. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranha e entrar um indouto ou infiel, não dirão porventura que estáis loucos? Então o ímpio entrava na igreja e via aquela bagunça toda, todo mundo profetizando, não tendo ordem. Aí achava que estava todo mundo louco e começava todo mundo a rir, achar graça. Então, irmãos, estava errado ali. Vocês sabiam que isso acontece hoje também? Tem culto aí que só Deus. Parece um espetáculo. Aí o ímpio vê, começa a rir, porque um cai pelo chão, outro cai em cima do outro faz acontecer, fica aquele tumulto todo, aí o ímpio que está visitando fica rindo, achando graça de tudo aquilo ali. Então Paulo vai ensinar no capítulo 14, né, como deve ser a verdadeira adoração, né, como deve ser a vida do crente, com decência e ordem. Né? Então, Paulo vai tratar muito sobre isso, sobre essa questão aí da desordem. No capítulo 15 ele fala sobre a ressurreição, um resumo ali acerca da fé cristã. Ele começa a falar que Cristo morreu pelos pecados, foi sepultado, ressuscitou com base na palavra de Deus. Ele diz no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Né? Nós também ressuscitamos segundo o modelo de Cristo. Então, o que acontecia ali na igreja de Corinto? Os irmãos de Corinto, eles tinham uma crença seguinte: quando a pessoa morria, né, eles não tornariam a ver. O que eles acreditavam? O seguinte: que tinha muitos parentes que tinham morrido, e esses parentes que tinham morrido, né, Paulo tratou de dizer que o seguinte, que um dia eles vão ressuscitar e nós vamos encontrar com eles nos ares. Vocês vão tornar a vê-los. Né? Essa é a questão. Né? Mas o povo acreditava que não, que morreu, acabou, nunca mais tornaria a ver. Né? Então quero ainda falar sobre a conclusão da carta. Paulo encerra justificando a oferta que recebeu para ajudar os pobres na Judéia. Né? No capítulo 16, versículo 10, Paulo ele diz que iria levar Timóteo. A carta para Timóteo deveria ser recebida da igreja, que Timóteo seria, na verdade, o portador dessa carta aos irmãos que estavam em Corinto. Então ele traz aqui algumas saudações finais e encerra com a bênção apostólica no capítulo 16. Amém? E eu termino aqui esta
primeira carta aos Coríntios para deixar uma conclusão. Qual é a conclusão que tiramos aqui? Uma igreja com problema, Paulo vai escrever para solucionar, e esta carta ela nos leva a pensar nos desafios que há em se viver a vida cristã numa região, numa cidade, num bairro, né, como em Corinto, um bairro idólatra, pagão, aberto a todo tipo de vício e pecado da carne. Quanta dificuldade existe em cultuar a Deus neste lugar. E Paulo tratou de orientar a igreja dizendo que havia sim possibilidade de servir a Deus em uma cidade idólatra, pagã, e conseguir se separar de todo mundanismo, né, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Então aqui eu termino esse vídeo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus abençoe, em nome do Senhor